Estimados padres, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, seminaristas, distintas autoridades, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, prezados radiovintes e internautas. Eu havia preparado uma homilia específica para hoje, mas achei por bem repetir a do ano passado, dado alguns fatos acontecidos em nossa igreja particular nos últimos dias. A do ano passado é mais apropriada. Esta concelebração eucarística significa a unidade do ministério sacerdotal no único e supremo sacerdote Jesus Cristo. Nessa missa manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos seus ministros ordenados, que renovam em cada diocese, a cada ano, seu compromisso ao serviço do povo de Deus, assumido no dia da ordenação. A participação do presbitério nessa missa é sinal da unidade no ministério sacerdotal. Por isso, nela vamos abençoar os óleos que serão usados nos sacramentos. O óleo do crisma, que significa o dom do Espírito Santo, no batismo, na crisma e na ordem. O óleo para o batismo, que é sinal da força de Deus que liberta do mal. O óleo para os enfermos, que é sinal da força que sustenta o cristão na provação da doença. Através do óleo e da unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Jesus Cristo, que o Espírito Santo continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. As leituras da missa de hoje apontam para esta verdade fundamental de nossa fé. Para Isaías, na primeira leitura, o profeta é alguém que tem a missão de pregar a salvação e o amor de Deus pelo seu povo, que deve anunciar a libertação através da qual Deus reconduzirá o povo à sua terra, fará com ele uma nova aliança e o tornará um povo todo ele sacerdotal. O salmo responsorial é um canto de exaltação do amor de Deus, nosso Pai, e nosso rochedo Salvador, que ungiu e consagrou Davi para ser rei. Lembremos-nos de que nós também, do mesmo modo, pelo batismo, fomos ungidos por Deus e consagrados em Cristo para sermos um povo sacerdotal. Na nova e eterna aliança, tudo tem valor, porque tudo procede de Cristo, o sumo sacerdote por excelência. Nele realiza-se em plenitude a profecia de Isaías da primeira leitura. No Evangelho, Jesus demonstra através das suas obras a sua missão sacerdotal. De fato, ao nos libertar do pecado, Jesus faz de todos nós o novo povo sacerdotal, povo consagrado, cuja consagração é expressa no sinal exterior da unção com óleo santo. Na nova aliança, todos os batizados participam do sacerdócio existencial de Jesus Cristo, enquanto que os ministros ordenados, padres e bispos, participam também do seu sacerdócio ministerial. Participar do sacerdócio de Cristo significa dar a vida por ele e pela salvação dos irmãos e irmãs, procurando assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, que por muito nos amar, livremente entregou sua vida por nós, fazendo deste gesto uma oferta agradável ao Pai. Nossa vida
também deve ser uma oferta agradável a Deus, assim como o nosso sacerdócio existencial e ministerial, que deve ser exercido com entusiasmo, despojamento e dedicação. Não é à toa que o padre é chamado de sacerdote. De fato, em virtude da ordenação, ele se torna um dom sagrado de Deus para o seu povo. O caráter sacerdotal da ordenação o atinge em tal profundidade que orienta todo o seu ser e seu agir, de modo que ele consagra tudo o que faz. Em razão disto, é obrigação do padre reunir a comunidade para o momento mais importante de sua existência, que é a celebração litúrgica, sobretudo a Eucaristia e sobretudo aos domingos. O caráter sagrado atinge o padre em tal profundidade que orienta integralmente todo o seu ser e agir para uma destinação sacerdotal, de modo que não resta nele mais nada de que possa dispor como se não fosse sacerdote, ou menos ainda, como se estivesse em contradição com tal dignidade. Ainda quando realiza ações que por sua natureza são de ordem temporal, o sacerdote é sempre o ministro de Deus. No padre, tudo, mesmo que é profano, deve tornar-se consagrado, como em Jesus Cristo, que sempre foi sacerdote, sempre agiu como sacerdote em todas as manifestações de sua vida, ainda que ele não fosse sacerdote segundo a lei judaica. Por isso, o padre precisa ser transparente, tanto no serviço pastoral e na vivência da castidade consagrada pelo reino de Deus, quanto no uso do dinheiro próprio e dos fiéis e na administração dos bens da igreja. Ainda assim, o padre precisa ser um homem de oração, que medita a palavra de Deus, celebra os sacramentos e é disponível a encontros fervorosos com o Senhor, tanto na oração pessoal quanto na liturgia. Só assim o padre se tornará um especialista das coisas divinas, um místico e mistagogo capaz de ajudar os fiéis e todos os que o procuram a encontrar-se com o mistério de Deus. Por causa de seu caráter sacerdotal, o padre é chamado a ser servo, pois participa da vida do Filho do Homem, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, a própria vida, em resgate por muitos. Assim sendo, o padre participa da autoridade de Jesus, que coincide com seu serviço, seu dom, sua entrega total, humilde e amorosa pela igreja. Longe de nós, sacerdotes, o autoritarismo e a busca de privilégios. Como dizia Santo Agostinho, quem é posto à frente do povo de Deus deve ser o primeiro a dar-se conta de que é servo de todos, e não desdenhe de ser servo de todos, pois não desdenhou de se tornar nosso servo aquele que é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Enquanto sacerdotes e a imagem do bom pastor, o padre é chamado a ser homem de misericórdia e compaixão, próximo ao seu povo e servidor de todos, particularmente dos que sofrem na pobreza e na doença. A caridade pastoral
fonte da espiritualidade sacerdotal, anima e unifica a vida e o ministério do padre. Consciente de suas limitações e fraquezas, todo padre deve valorizar a pastoral orgânica e de conjunto, a cooperação pastoral e a corresponsabilidade eclesial. E é chamado também a se inserir com gosto e entusiasmo no presbitério do qual faz parte. Ainda nesta semana, irmãos e irmãs, vamos celebrar a Páscoa do Senhor, a maior festa cristã. Páscoa é passagem das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma vida de pecado para uma vida de conversão. A Páscoa nos compromete a superar os sinais de morte presentes na convivência humana. O anúncio pascal traz a certeza de que o mal e a morte não terão a última palavra sobre nossa existência. A ressurreição de Jesus revela que Deus está do lado da vida e nos convoca a estarmos do lado da vida também. Através da ressurreição e pela sua infinita bondade para conosco, Deus tornou-se próximo de nós, manifestou-nos um amor sem medida e deu sentido novo à existência humana. A Páscoa de Jesus é sinal de que é possível a vitória sobre a morte e sobre todos os males. Amados irmãos e irmãs, aproveito a ocasião para parabenizar os padres pelo seu dia, que será transcorrido na próxima Quinta-feira Santa, e para desejar a todos os fiéis uma piedosa Semana Santa e uma feliz Páscoa. Que Jesus ressuscitado renasça no coração e na vida de cada um de vocês e nos seio das famílias e comunidades. Amém.